Olá, meus futuros nomeados, tudo bem com vocês? Estávamos aguardando ansiosamente pela publicação desse edital. Enfim, alguns alunos um pouco assustados, né? A maioria, inclusive, por conta do tamanho da redação que terá que ser elaborada, uma redação de 20 a 50 linhas, mas calma, galera, calma que vai dar tudo certo, tá? As pessoas aí que não estavam tão determinadas assim, quando o edital foi publicado, já desistiram, né? Viram o tamanho da redação, alguns estão esperando a retificação desse edital, que não vai acontecer, tá, gente? Não é a primeira vez e nem será a última que uma banca cobra uma redação de até 50 linhas, tá? A Guarda Municipal de Santa Luzia, recentemente, eu preparei alunos para fazer uma prova com essa extensão, tá? Então, a gente vai adequar toda a estrutura do texto dissertativo argumentativo e a gente vai conseguir fazer uma redação competitiva e conseguir a tão sonhada nomeação nesse certame, ok? Fiquem tranquilos que eu vou dar a mão para vocês. Então, essa será a nossa aula introdutória para os alunos da plataforma e para os alunos aqui do YouTube, que ainda não conhece a plataforma, não conhece como funciona a metodologia, também é uma oportunidade de conhecer, tá? Então, o que nós vamos abordar nessa aula? Vamos falar sobre essa prova discursiva, sobre essa extensão de linhas, como que será a nossa estrutura. Obviamente, muito importante a gente falar sobre os critérios de correção, para que a gente entenda o que está sendo avaliado em cada critério, ou seja, o que o corretor vai estar analisando ali na sua redação. Para quê? Para que você entregue aquilo que ele está procurando no seu texto. A gente vai detalhar aqui o critério de correção, vamos falar, igual eu falei, da estrutura, a divisão média de linhas para a gente conseguir atender a essa redação tão extensa, tá? A gente precisa sim, tá, galera? De 20 a 50 linhas, professora, eu vou fazer 30, porque aí eu tô no meio do caminho e vai dar tudo certo. Não, galera, independente do certame, tá? Se é de 15 a 20, a gente vai escrever as 20 linhas. Se é de 15 a 30, nós vamos escrever as 30, e se é de 20 a 50, nós temos que escrever as 50 linhas, tá? Isso para a gente ter ali uma nota excelente no critério que avalia a argumentação, no critério que avalia a abordagem do tema, porque pela quantidade de linhas que a gente escreve, a gente consegue ou não ter argumentos persuasivos. Tá? Então eu vou detalhar tudo isso com vocês, com calma, e no final a gente vai fazer um tour pela plataforma para vocês entenderem como que vai funcionar, tá? Para vocês saberem onde vocês vão assistir às aulas, onde vocês terão acesso aos temas, por onde vocês vão enviar as redações de vocês, onde vocês terão acesso às redações corrigidas, tá? Então eu vou explicar tudo detalhadamente com calma para vocês. Simbora! Então, a nossa banca é a banca EBAD, tá? Uma banca que geralmente ela faz muito concurso para a prefeitura, né? Principalmente aí no estado do Espírito Santo. É uma banca tranquila, tá? Ela não é tão exigente, porém a gente sabe que é um concurso, né? No próprio nome já fala, será um concurso e muito concorrido, tá, gente? Vai ser um concurso concorrido e o que vai dividir aí os participantes do evento, da galera aprovada e não só aprovada, como os nomeados, será aí a nossa prova discursiva, tá? A prova discursiva, uma nota competitiva na prova discursiva será determinante para que você alcance o número de vagas, tá? E consequentemente seja nomeado, ok? Então, uma nota competitiva, galera, em certames em geral, é em média 80% da nota, tá? Ou seja, a gente tem que atingir aqui 80, 85 pontos para que, quando sair a nota da nossa redação, a nossa nota preliminar, você suba inúmeras posições na classificação, tá? Então, assim, uma nota competitiva é em média aí 80, 85 pontos. Nossa, professora, meu Deus, agora eu tô mais desesperada.
dá certo, gente. Vocês vão seguir tudo que eu vou falar para vocês, tanto aqui na aula introdutória, tem as aulas ali detalhadas por parágrafo, por estrutura, por critério na plataforma. Então, seguindo todas as minhas dicas, todas as estratégias, todas as técnicas, não tem como dar errado, tá? E claro, gente, não tem como vocês saírem bem em uma prova discursiva se não treinarem. Tem que treinar, tá? É a mesma coisa do objetiva. Tem que fazer, vocês não fazem simulados, vocês não estudam PDFs, depois fazem exercício. É a mesma coisa para a prova discursiva, tá? Vou falar também com vocês acerca do cronograma de estudos, tá? Como que vocês vão fazer em cada nível. Se você é iniciante, como deverá ser o seu cronograma de estudos. Se você é um aluno intermediário, como deverá ser o seu cronograma de estudos. E se você é um aluno avançado, também, tá? Para otimizar o tempo de vocês e, obviamente, a preparação ficar mais assertiva e com qualidade, que é esse o objetivo. Perfeito? Então, vamos lá. Então, a gente já sabe o seguinte, que a gente tem que elaborar um texto dissertativo de 20 até 50 linhas, como eu falei para vocês, nós temos que ficar próximo ao número máximo de linhas, então vocês vão escrever ou 49 ou 50 linhas, tá? Isso é inegociável, tá, meus caros alunos? Inegociável. Se vocês querem realmente atingir a nota que eu falei com vocês anteriormente, precisa se atentar a esse detalhe, escrever mesmo, argumentar, aprofundar os seus argumentos, fundamentar, e a gente vai aprender a fazer tudo isso no decorrer do curso. Alguns alunos, assim que o edital foi publicado, entraram em contato comigo lá no direct do Instagram. Então, se você ainda não é meu seguidor lá do Instagram, entre no perfil, tem dicas maravilhosas para vocês todos os dias, tá? E eu vou publicar modelos de redação também desse certame, como eu faço em todos, em que eu tenho turmas, que eu trabalho com os alunos, né, que eu mentoro alunos, eu coloco as redações prontas lá também. E com certeza terei redações desse certame, vou publicando lá para vocês no feed. Tá? Então, redações que já foram corrigidas, geralmente são redações dos alunos, tá? Eu gosto que vocês tenham esse exemplo mais próximo da realidade possível, tá? Porque vocês pensam, é um professor que está escrevendo, ele trabalha com isso, a obrigação dele é fazer uma redação excelente mesmo. Não! Eu gosto de publicar a redação dos alunos da turma, daquele certame em específico, tá? Geralmente, ainda escolho alunos que começaram do zero para vocês verem que é possível fazer um texto bem feito, um texto bem avaliado, só seguindo as dicas e estratégias e treinando bastante, ok? Então, eu vou colocar lá para vocês no Instagram. Uma das dúvidas que eu mais recebi assim que esse edital foi publicado é: professora, está no edital que é um texto dissertativo, então pode ser cobrado um texto dissertativo expositivo ou argumentativo, não é isso? Não, gente, não pode ser cobrado um texto expositivo, primeiro, pelo que a gente conhece da IBAD, né? O perfil da banca. E outro, né, mais importante ainda, é o que está no edital, tá? Então, eu vou avaliar com vocês os critérios de correção, e um dos critérios de correção, inclusive o que vale a maior pontuação, está avaliando a sua argumentação, consistência dos argumentos, tá? Então, não tem como a gente ter um texto expositivo em que o avaliador está avaliando a argumentação, tá? Não faz sentido, não bate, ok? Então, sim, será um texto dissertativo argumentativo. Prof, qual é a diferença de texto dissertativo argumentativo e um texto expositivo, que também é uma dissertação? Bom, o nosso edital, tá, o texto em que a gente vai desenvolver para esse certame, será um texto dissertativo argumentativo. O que é isso? Vai ser um texto escrito em prosa, tá? Que é dividido por parágrafos, então não é um poema, não é uma estrofe, é um texto em que você vai dividir por parágrafos: introdução, desenvolvimentos e conclusão, ok?
Então, você vai ter ali um tema, um assunto em que a banca vai colocar ali para vocês, e tem uma aula específica na plataforma de várias formas, todas as formas possíveis em que a banca pode cobrar o tema de vocês, né, a proposta de redação, e como vocês vão desenvolver de acordo com aquele tema, gente, porque a frase temática é o que vai nos mover, é o que vai movimentar, é o que vai fazer com que eu estruture o meu texto, em que eu organize ali o meu projeto de texto, tá? Como eu vou me portar em relação àquele tema, perfeito? Então, é o seguinte, a gente vai ter uma frase temática, a banca pode colocar uma frase temática em que não tem um recorte tão específico, tá? Vocês vão entender isso também nessa aula específica, tá? Que fala acerca como desenvolver a minha redação de acordo com o tema cobrado, tá? Se eu não me engano, é esse o título dessa aula. É a aula mais importante do curso de vocês, tá? E ali vocês vão ter uma frase temática, vocês vão entender o que é recorte, o que é núcleo, enfim. E ali a banca vai colocar um assunto e 90% dos casos, tá? Isso não são todos os casos, a banca vai colocar o que ela quer saber sobre aquele assunto. Perfeito? Então, como é um texto argumentativo, você vai ter que ter um posicionamento acerca daquele assunto, acerca daquele recorte, tá? O assunto e o recorte é o comando da sua prova discursiva. É de que forma você vai desenvolver o texto, é como você vai pensar acerca daquele assunto, como você vai se posicionar referente àquele tema. Perfeito? Então, você vai ter um posicionamento, tá? A sua tese tem que ser uma frase declarativa, declarar um posicionamento acerca daquele tema, e você vai escolher argumentos para convencer o interlocutor, ou seja, a pessoa tem que ler a sua redação e no final ela estar convencida de que o seu posicionamento é o que ela tem que ter também, tá? Então, é um texto persuasivo, você vai ter um posicionamento e você vai usar argumentos para convencer a pessoa que está lendo o seu texto a pensar igual a você. Beleza? Então, de forma bem explicada, tá, gente? De forma bem, uma linguagem bem próxima mesmo, mais fácil possível, é isso, ok? Então, a gente vai escolher argumentos para a gente convencer o interlocutor. Porém, gente, é um posicionamento impessoal, tá? O que é isso? Eu não posso usar a primeira pessoa no meu texto. Eu acho, eu penso, eu acredito, é assim que eu vejo. Não tem a primeira pessoa, nem do singular e nem do plural. Nada de nós, tá? Pensamos, fazemos, nada disso, ok? Tem que ser de forma impessoal. É como se você fosse o observador da situação. Então, prefira verbos pronominais. Necessita-se, importa-se, trata-se, beleza? Que aí fica uma linguagem totalmente impessoal, tá? Então, é o seu posicionamento, é o seu senso crítico, é a sua argumentação, porém de forma impessoal. Então, nada de primeira pessoa no seu texto, nem do plural, nem do singular. Combinado? Entendido, gente, o que é um texto dissertativo argumentativo? Ok? Qualquer dúvida pode deixar aqui para mim, tá? Eu respondo e esclareço todas. O texto expositivo, que não é o caso aqui, tá? E tem momentos que o aluno empolga muito em determinados temas, porque ele sabe muito sobre aquele assunto, é um assunto muito confortável para ele. Então ele empolga e ele começa a trazer um monte de informações, dados estatísticos, leis. Eu vi um filme sobre esse assunto, vou colocar. Tem uma obra também, ouvi um comentário do jornalista e o cara sai escrevendo todas as informações que ele sabe sobre o assunto. Isso é um texto expositivo. Você está expondo um conhecimento, você está expondo informações. O objetivo não é convencer alguém de algo, é você demonstrar um conhecimento sobre aquele assunto, tá? Também estou falando isso para vocês de forma mais próxima, tá, gente? Uma linguagem de mais fácil entendimento, então, ok? Então, assim, o texto expositivo, você vai trazer informações, como a banca Sebrasp, por exemplo. Ela coloca tópicos ali e você vai expor,
tá? Tudo que você sabe acerca daquele assunto. Informações, dados, exemplos, programas e tudo que você sabe acerca daquele assunto. Ali está avaliando o seu conhecimento acerca daquele assunto e acerca daquele recorte, tá? Aqui no texto argumentativo, o principal não é conhecimento, até porque você realmente vai ter que sim demonstrar um pouco de conhecimento e você vai entender isso quando eu for falar acerca de fundamentação, mas não é o principal desse texto. O principal é demonstrar o seu senso crítico, é argumentar. A fundamentação, que eu vou aprofundar isso com vocês em outras aulas, é você demonstrar conhecimento acerca daquele assunto, porém para transmitir credibilidade em relação aos seus argumentos, entende? Então é como se fosse um temperinho ali, uma cerejinha do bolo, é um algo a mais, não é o principal. O principal aqui é argumentar, é convencer. E nós brasileiros sabemos fazer isso muito bem, tá? A dificuldade que a gente tem é o quê? Transmitir aquilo para o papel. E muitas vezes é falta do hábito da leitura, tá, gente? Eu percebo na primeira redação, quem é meu aluno aí sabe, quem tá começando comigo aí também sabe, na primeira redação enviada, eu sei e falo e converso com o aluno acerca do hábito de ler, tá? Eu sei quando o aluno é um aluno leitor e quando ele não é. Tá, gente? Então, quem quer escrever bons textos, quem está iniciando aí como concurseiro, precisa criar o hábito da leitura. A leitura, gente, de livros, tá? A leitura em que tem um assunto que tenha ter um encadeamento lógico das ideias, não vale material didático, tá? A leitura é diferente, o objetivo daquele texto é diferente e não serve pra gente ter ali a habilidade na escrita. Tá ok? Então tem que ser livros mesmo. Comece com livros, igual eu sempre falo com os meus alunos, comecem com livros em que vocês assistiram a um filme sobre aquele assunto e sabe que tem um livro, tá? Que foi baseado nele ou vice-versa. Então leia aquele livro, comece a ler, tá, gente? 5 minutinhos antes de dormir é ótimo para pegar no sono, tá? 10 minutinhos aumentando, 15, 20. Tem o hábito de ler todos os dias que vai fazer muita diferença no progresso aqui, na sua evolução na escrita e, obviamente, entregar um texto de qualidade. Ok? Vamos lá, então. Então, a gente sabe que vai valer 100 pontos, a gente precisa no mínimo de 50 pontos. Professora, então tá, 50 pontos não é tão difícil, realmente, gente. 50 pontos em uma redação valendo 100 para essa banca não é tão difícil. Apesar de eu sou recursista também, e fase de recurso, gente, mesmo 50% da nota tem muita gente reprovada. Porque as pessoas, a maioria dos alunos acham que tem um assunto lá. Gente, eu não sou uma pessoa alienada, tem um assunto lá, eu tô atualizada, leio muito jornal, assisto muito, escuto muito podcast, eu sei o que está acontecendo mais ou menos aí no mundo. Então eu vou pegar, vou ler o assunto e vou escrever sobre aquele assunto, não é tão difícil. Não preciso de alguém para me avaliar, de alguém para me acompanhar, que é isso. A maioria pensa assim, tá? E só cai com a cara no chão quando recebe a nota, porque não é só isso. Tem uma estrutura, tem uma estratégia, igual eu falei para vocês. O texto, ele tem um objetivo, tá? Infelizmente, o texto dissertativo argumentativo, ele tem uma estrutura mais engessada, tá? Então, vocês vão ter que se adequar a isso, não é simplesmente pegar uma folha de papel e escrever sobre o assunto que está lá na sua proposta, tá? E outra coisa, 50% da nota te aprova, mas não serão todos os aprovados que serão nomeados. Lembrem-se disso. Tá? São 600 vagas, mais cadastro de reserva, e assim, vocês não têm ideia da quantidade de inscritos que terão nesse concurso. Beleza? Então, a gente precisa ir de 80 a 85 pontos. Eu já tenho uma meta com os meus alunos que eu não aceito menos de 85 pontos. Então, a gente vai mirar esses 85 pontos. Se Deus quiser, a gente vai acertar bem além disso. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Aqui também, gente, é um ponto que eu gosto muito de abordar, que é muito importante, que é acerca dos critérios de avaliação, para a gente entender como que será corrigida a nossa redação, conhecer o território inimigo também ajuda para que a gente consiga entregar aquilo que o inimigo está esperando da gente, né? Entre aspas, né, gente? Não é nosso inimigo. Vamos lá. Então, primeiro a gente tem aqui, ó, 3 critérios, tá? A banca divide de forma bem
subjetiva, tá? Eu não gosto tanto quando são poucos critérios assim. Eu acho que num texto dissertativo argumentativo a gente tem que ter 5 critérios pelo menos, tá? Eu acho que tem que desmembrar aqui a questão da abordagem do tema, da argumentação, eu acho que tem que ser avaliado separadamente, e eu acho que tem que ser avaliado separadamente também estrutura e coesão e coerência, tá? Mas enfim, é o que a gente tem e a gente vai trabalhar de acordo com a banca, né? Quem sou eu para palpitar alguma coisa? Então, o primeiro critério é o aspecto formal, é o atendimento à norma culta mesmo, é a escrita do seu texto, concordância, ortografia, regência, o uso de pontuação, tá, gente? Abençoada das vírgulas, que vocês precisam estudar bastante, tá? A crase também. Os alunos que estão entrando agora estão errando demais o uso da crase, a gente precisa ajustar isso para a gente ter uma nota legal. Tá? Pelo menos 25 pontos aqui, uma nota boa, tá? Menos do que isso já não tá tão legal com relação ao atendimento à norma culta, não, ok? Aspecto textual, que eu acho que tinha que ser avaliado separadamente, muitos critérios aqui junto, eu não gosto, mas enfim. Aqui, o que o corretor vai avaliar, tá? Se você realmente está escrevendo um texto dissertativo argumentativo, vai avaliar a estrutura desse texto, tá? Cada parágrafo, galera, tem um objetivo no texto, é por isso que na plataforma vocês têm aulas separadas falando sobre cada parágrafo, cada período dentro desse parágrafo. É muito importante um estudo separado de cada um deles, tá? Então, a introdução, ela tem um objetivo no texto, cada período dentro daquela introdução também tem um objetivo no texto, tá? O texto é uma dissertação e todas as ideias elas têm que ser amarradas entre si, isso a gente chama de coesão textual e também o progresso das ideias, tá? Que é a progressão textual do seu texto, encadeamento das ideias. Então eu não posso começar igual geralmente é o que acontece muito com os alunos que estão em nível intermediário. Ele sabe fundamentar, ele já tem argumento de autoridade para colocar no texto, leis, filmes, ele sempre lembra de alguma coisa para colocar, mas ele não sabe amarrar aquilo com argumento. Tá, você colocou ali uma frase de Paulo Freire, o que tem a ver com argumento? O que tem a ver com o tema? A pessoa solta uma frase lá e joga e acha que tá maravilhoso. Não é assim. Você tem que relacionar aquela frase, porque senão não justifica. A fundamentação é para eu transmitir credibilidade acerca do meu argumento. Falar assim, olha, corretor, deixa eu te falar uma coisa. Não é só eu que penso acerca desse assunto, não. Aqui, ó, Constituição Federal, artigo 144, fala acerca da segurança pública, a atribuição da Polícia Militar. Então você tá falando, olha, aquele cara conhece, ele sabe do que ele tá falando. Não é assim quando a gente tá discutindo nosso dia a dia com alguém? A pessoa começa a falar umas coisas que tá só na cabeça dela, o que a gente vira pro nosso amigo e fala, cara, as coisas que esse cara fala não tem fundamento. Por que não tem fundamento? Nada que ele tá falando ali está aproximando você do discurso. Ele tá falando algo da cabeça dele, do mundinho dele, e você tá assim, tipo, o que esse cara tá falando? Agora, quando a pessoa ela traz para você algo de conhecimento, que pode ser um conhecimento seu, uma reportagem, um fato, algo que você sabe também, que você conhece também, você pode não concordar com o argumento dele, mas você pensa, falando, o que ele fala tem fundamento, por isso chama fundamentação. Você vai fundamentar os seus argumentos, tá? Então, muitos alunos acham que é só soltar aquela informação ali. Não, eu tenho que amarrar aquilo com o meu argumento, ou com o tema, ou com os dois, para aquilo fazer sentido dentro daquele texto. Perfeito? Então, isso está sendo avaliado aqui também, tá? Não só no critério que avalia a argumentação. Então, o parágrafo de desenvolvimento, ele tem ali os 4 elementos, que eu vou falar mais pra frente para vocês das aulas. 4 elementos que são importantíssimos, que vocês têm que ter esses elementos dentro desse parágrafo de desenvolvimento. A conclusão, ela tem um objetivo, ela tem algo que é primordial, que é a retomada dos argumentos, né? A retomada, desculpa, da sua tese, do seu posicionamento e do tema. Deixa eu só tomar uma água aqui, peraí. Eu vou falando, até babar, né, gente? E vou perdendo a voz, vocês sabem, né? Vou separar um pouquinho para molhar a palavra. Então, gente, enfim, cada parágrafo dentro do texto vai ter um objetivo e a gente tem que se atentar porque isso está sendo avaliado aqui. A progressão textual,
a coerência, tá? Escrever algo que realmente faça sentido, tá? As frases tenham sentido, elas são completas, tá? Então acontece muitas vezes eu estar corrigindo as redações de vocês e vocês começarem a falar de uma coisa, depois falar de outra, ou começa a colocar muito... Não se preocupa tanto com a ordem direta dos fatos, embola muito, sabe? Muita locução adverbial deslocada, e aí vocês não completam o sentido daquela frase. Acontece muito também, isso vai ser avaliado aqui, beleza? E o último critério, né, e o mais importante, o que tem uma avaliação maior aqui, 40 pontos, é acerca do atendimento à proposta temática. Então a gente sabe que se você falar só sobre o assunto, tá, tem uma frase temática lá, né, a importância da disseminação da prática do racismo recreativo, por exemplo, tá? Então por que é importante a gente acabar com essa prática? A banca está fazendo uma pergunta para você indireta, tá? Por que é importante? A pessoa vai lá e escreve somente sobre racismo recreativo. O que é racismo recreativo? Que está aumentando bastante, ninguém se preocupa, e vai falando, e não fala qual é a importância de acabar, de disseminar, de abolir essa prática. Ela não falou em momento nenhum. O que é isso? É tangenciamento. Você fala só sobre o assunto e não aborda exatamente o que a banca está querendo. Então, está sendo avaliado aqui, tá? Por isso que eu gosto que seja separado. Eu gosto de um critério só para avaliar o tema, tá? E se vocês realmente atenderam exatamente o que estava sendo cobrado, e outro para avaliar a argumentação. Então, a argumentação, igual eu falei para vocês, não pode aqui, ó, seleção e organização de argumentos consistentes que fundamentem a tese, tá? Fundamentem a tese, progressão temática coerente, propriedade vocabular, clareza, apropriação produtiva e autoral do recorte temático. Tá vendo? Ó, recorte temático, tá? Então tem que realmente desenvolver o recorte, trazer argumentos consistentes, fundamentar esses argumentos. A gente vai aprender tudo isso no decorrer do curso, não precisa se preocupar. No início, assim, parece que é muita coisa, muita informação, mas vocês vão entender que a redação ela é produzida por frases, tá? Por isso que muita gente começa realmente a escrever uma redação, tem um concurso que vai ter redação, começa a treinar sozinho e começa a desesperar. Porque pega a folha em branco, pega um tema na internet da banca, né? É importante que vocês treinem temas que já foram cobrados pela banca, né? Que vocês estão pleiteando aquele cargo. E aí a pessoa pega um tema lá na internet e vai treinar. E aí pega uma folha em branco e fala, cara, eu não vou conseguir escrever uma redação. Muita gente que viu que vai ser cobrado um texto de até 50 linhas, tem uma galera que já desistiu de fazer esse certame. Mas vocês que estão aqui, não estão aqui à toa. Estão aqui porque realmente vão fazer a diferença e sabem que vocês são imparáveis. Não há nada que a banca possa cobrar que vocês não vão dar conta de atender. Tá? Não há nada. E eu tô aqui para ajudar vocês e mostrar para vocês que é muito possível conseguir 85 pontos nessa banca. Tá? Nessa redação, nessa prova discursiva. Ok? Então, galera, é isso, tá? São esses os critérios de correção. Vou falar com vocês agora sobre o cronograma de estudos, tá? Se você quiser dar uma pausa, respirar, tomar uma água, a gente vai falar aqui sobre cronograma de estudos, que é muito importante. Essa aula é uma aula bem completa, tá? Ela vai ser uma aula mais extensa mesmo. Vocês vão assistir com muita calma, papel e caneta na mão, se possível, principalmente agora, na hora de anotar sobre o cronograma de estudos, porque vocês vão montar esse cronograma de estudos aí na casa de vocês e vão seguir esse cronograma, porque é assim que a gente vai ter êxito. A nossa prova é no início de outubro, galera, dia 8 de outubro, a data da nossa prova. Então, assim, está próximo. A gente não tem tanto tempo assim quanto vocês acham, não. Então, ó, botar esse cronograma para girar e fazer acontecer, beleza? Então, vamos lá. Opa, passei muito, peraí. Esse mouse meu tá abençoado.
Então, como deverá ser o cronograma de estudos, tá? Nós temos 3 níveis de aluno, tá, gente? Nós temos o aluno iniciante, que é aquele aluno que vai começar do zero, ou ele tem anos que já escreveu uma redação, ou nunca escreveu uma redação na vida. Na época da escola eu ficava brincando, zoando, praticando bullying com os colegas e nem preocupou em estudar, ou alunos que já foram reprovados em prova discursiva. São alunos iniciantes, tá? Que estão começando do zero. Como que deve ser o cronograma de estudos desse aluno, tá? Pense se você se encaixa nesse perfil. E aí esse cronograma, gente, isso daqui é uma dica para vocês, tá? É uma dica que funciona para a maioria. Tem gente, por exemplo, que precisa, mesmo sendo iniciante, precisa de um pouco mais de dias para estudar, demora um pouco mais a aprender, e tem alunos que saem do iniciante e vai para o intermediário bem rápido, tá? E aí você vai entender quando você está nesse nível intermediário, tanto pelas correções da prof, tá? Que eu vou falando para vocês, olha, tem tal detalhe para ajustar agora, tal detalhe para ajustar agora, isso daqui já tá redondinho, você vai entender quando você estiver no nível intermediário. Aí você muda o seu cronograma de estudos, né? Passa aquele dia a mais ali que você tinha para redação, para fazer uma prova, para fazer uma disciplina da objetiva que você não está indo tão bem. No simulado você está vendo que você está errando. Gente, cronograma de estudos para concurso, ele é o tempo todo movimentado. Vocês têm que movimentar esse cronograma, ele não é fixo, tá? Faz um cronograma, usa ele durante um mês, tá? Ou 20 dias. Viu que aquilo já alterou? Nossa, estou muito bem em português, estou acertando aí 80% das questões. Tira um pouco da quantidade de língua portuguesa que você está estudando. Passa uma matéria, uma disciplina em que você não está indo tão bem, tá? Então, assim, todo o cronograma, ele tem que movimentar o tempo todo na sua preparação, tá? Não é só a redação, não. Então, aqui, vamos lá. 3 dias na semana, tá? Para quem é iniciante. Então, um dia você vai estudar o assunto. Professor, eu tenho que estudar o assunto da redação. Galera, se você é iniciante, sim, tá? Professor, mas no dia não vai ter como consultar. Como é que eu vou fazer? Galera, vocês não vão adquirir conhecimento do nada, não, tá? Do mesmo jeito que vocês estudam para a prova objetiva, vocês vão estudar para a discursiva. Tem que ter um dia para você se alimentar de conhecimento, tá? Para você introduzir esse conhecimento na cachola de vocês. Então tem que ter um dia para estudar. Ah, eu vou pegar o tema lá na plataforma, vai falar sobre tecnologia, tá? Que é o eixo temático. Vocês têm que entender que as redações, como o tema é atualidades, a gente vai dividir o nosso estudo por eixo temático. Tem uma aula que fala acerca disso também para vocês lá na plataforma, tá? Então, vai falar sobre tecnologia. Eu pego o assunto daquela redação, ou o tema mesmo, a frase temática, digito lá no Google e vou começar a fazer anotações que são interessantes que eu cite, é interessante eu saber, argumentos que eu posso utilizar quando eu for falar sobre aquele assunto. Ok? Então tem que tirar um dia aí, 1 hora e meia, para estudar sobre o assunto, sobre o tema daquela redação, tá? Outro dia você vai tirar para analisar redações prontas, igual eu falei, tem lá no meu feed, tá? Quem adquiriu o pacote com 10 correções, tem o e-book, tá? Que é o meu e-book Guia de Atualidades, que tem várias redações prontas, se não me engano são 12 redações prontas, mas 10 temas comentados, tá? Então vocês vão pegar esses temas, essas redações, analisar a estrutura, o uso de conectivo, como que foi construída ali aquelas frases, aqueles períodos, tá? A argumentação, a fundamentação utilizada. Então é o momento de analisar as redações prontas e a correção anterior, tá? Então, por exemplo, eu tive uma correção feita na semana passada, eu sempre faço o seguinte, eu faço a correção na plataforma e eu envio áudio também no WhatsApp explicando o que foi corrigido, o que precisa melhorar, o detalhamento na estrutura eu falo. Então eu vou corrigir igual a banca vai corrigir, igual os corretores da banca. Então no critério tal, o que você precisa melhorar para atingir os 30 pontos, tá? A quantidade de erros que você teve em relação à norma culta, eu vou te falar, olha, a maioria dos seus erros foram relacionados à regência, estuda esse assunto, tá?
Com relação à estrutura, olha, o parágrafo de introdução tá excelente, é isso mesmo, a gente tem que melhorar o quê? Os parágrafos de desenvolvimento são parágrafos mais extensos, tá, galera? Lembre-se, nós temos uma redação de 50 linhas pra gente escrever, tá? Não é fácil. Então, você vai pegar essa redação que foi corrigida anteriormente, ouvir os áudios novamente, tá? Analisar aquela correção. Tem um caderno específico para estudar para discursiva para você fazer anotações, tá? Olha, tem que melhorar o parágrafo de desenvolvimento, não fiz tópico frasal, já iniciei argumentando. Então tá, para você saber o que você vai colocar em prática na redação que você for escrever no dia seguinte, porque no dia seguinte é o dia realmente de você escrever redação. Aí, galera, vocês não vão consultar esse material não, tá? Vocês não vão consultar. Se quiser dar uma lida antes de começar a escrita da redação, beleza. Tá? O ideal, gente, aqui igual eu coloquei, ó, comece por parágrafo. O ideal mesmo, a pessoa que tá começando, tá? A escrever, a pessoa que está iniciando ali, começando do zero, o ideal é que ela inicie antes do edital ser publicado. Entendo que a maioria não faz isso, tá? A maioria não faz isso. Então, começar por parágrafo aqui já não dá mais, tá? Então, a gente vai ter que escrever o texto por completo mesmo, quebrar a cabeça e ir ajustando a cada escrita, beleza? Porque quem começa antes do edital ser publicado, o meu aluno começa do zero. Primeiro eu quero deixar a introdução bem redondinha. Aí ele entrega, por exemplo, 3, 4 introduções sobre 3, 4 temas. Depois ele ficou redondinho na introdução, entendeu perfeitamente. Aí ele vai entregar a introdução com parágrafo de desenvolvimento e assim por diante. Mas depois de edital aberto, edital publicado, a gente não tem tempo para isso, tá? E sempre, tá? O aluno iniciante, ele terá que reescrever as redações após as correções, tá? Então, pode tirar no dia, fazer isso no dia em que vocês for o dia para analisar a redação, for o dia para analisar a correção anterior, aí você faz a reescrita do texto, tá? Ajustando os pontos que foram ditos pelo seu corretor no momento ali da sua mentoria, tá? Então, esse é o cronograma de estudos do iniciante e esses são os passos que ele deve ter para rapidamente chegar no nível intermediário, beleza? Faz o print na tela aí, tira uma foto para vocês já colocarem isso em prática agora mesmo, tá? O aluno intermediário. O aluno intermediário, ele é um aluno que ele já entendeu acerca da estrutura, ele já sabe o objetivo da introdução, ele já sabe o objetivo do desenvolvimento, da conclusão. Tem alguns momentos ali que ele tropeça nos temas, tá? Ele não fala exatamente o que era para falar. Fundamentar, ele fundamenta, igual eu falei para vocês anteriormente, né? Ele já sabe fundamentar, mas às vezes ele não consegue ainda relacionar aquela fundamentação com o tema ou com o argumento. Ele tá aprendendo a fazer isso agora. Então, esse é o aluno intermediário. O aluno intermediário, ele precisa de 2 dias para ele estudar para essa prova discursiva. Então, um dia ele ainda vai ter que estudar sobre os assuntos, né, anotar repertórios acerca desses temas, acerca desses eixos temáticos. Ele vai analisar redações prontas e praticar, tá? Então, aí ele vai dividir de acordo com o tempo dele. Gente, 1h30, pelo menos, tá? De cada dia desse aqui. Então, tira um dia só para estudar os assuntos, para estudar os repertórios e analisar redações prontas, e no outro dia para praticar, tá? Agora, o aluno intermediário, ele já aciona o cronômetro no início da escrita. Agora, ele já precisa saber o tempo que ele leva para escrever uma redação. Esse tempo, gente, ele vai alterar, tá? Ele não é um tempo que, nossa, sempre 1h30, 1h40 eu tô escrevendo uma redação. Não, ele vai alterar de acordo com o assunto. Tem assuntos que são mais confortáveis pra gente do que outros. Isso é muito natural, tá? Então, fala sobre educação, fala sobre segurança pública, é um assunto que eu gosto muito, né? Por preparar alunos aí há muitos anos na área da segurança pública. Então, eu gosto muito dessa área, gosto de falar sobre esse assunto. Agora, se é um assunto sobre tecnologia, eu sei mais ou menos. Sobre arte também. Então, eu vou demorar um pouco mais. Não é um assunto tão confortável, vou ter que pensar mais em argumentos, tá? Isso daí vai variar para todo mundo, independente se é aluno intermediário, se é um aluno avançado, esse tempo ele vai variar.
Um bom tempo, tá, gente, para você escrever rascunho e passar para a folha definitiva é no máximo 1h40, no máximo, tá? Um tempo bom, 1h20, 1h30, tá? Mais do que isso, infelizmente, prejudica a sua prova objetiva, tá? Não se assuste no início, assim que você passar para a fase intermediária, para o nível intermediário, você pode demorar 2h30, 2h40 para escrever uma redação, e acontece com todo mundo, tá? Você não é burro, você não é abaixo da média, é assim para todo mundo. O seu tempo ele vai reduzindo conforme você vai treinando, você vai entendendo que a redação ela é escrita por frases, tá? Você já sabe ali que determinados argumentos de autoridade dá para você usar em vários temas, você vai tendo aquela expertise, sabe? E aquilo ali vai ajudando você a ganhar mais tempo na escrita. Então não é para assustar, porque assim que você chega nesse nível, você vai demorar muito mais do que 1h40 para escrever uma redação, e é assim mesmo para todo mundo. Você vai evoluir, não se preocupe, beleza? E o aluno intermediário, ele ainda reescreve as redações, porém não são todas, tá? Quando tiverem mais de 10 erros relacionados ao atendimento à norma culta, eu oriento a reescrever, principalmente quando é erro de ortografia e concordância, tá? Porque você vai ficar atento ali onde foi que você errou para você não cometer os mesmos erros. E quando tem vários problemas com relação ao atendimento do tema, tá? Aí eu já falo, sempre vou orientar vocês, tá? Olha, Rafael, oriento que você reescreva essa redação, tá? Nós tivemos 15 erros, esse parágrafo de desenvolvimento ele não tá legal, essa fundamentação não teve nada a ver com o tema, você não relacionou, precisa reescrever, tá? E eu vou falar, olha, foram 10 erros, faltaram os conectivos aqui, olha quantos são esses erros, mas eu acho que não tem necessidade de reescrever, não. Reescreva só se você quiser mesmo, tá? Então eu vou orientar vocês, não se preocupem com relação a isso, tá? Estou aqui para ajudá-los mesmo. Gente, ainda tô fanha, tá? Porque outono é a estação de ficar gripado, mas a gente segue aqui, tá? Importante é vocês entenderem. A dicção não fica tão boa como deveria, mas o importante é que eu consiga passar e transmitir o que eu preciso aqui. Como deverá ser o cronograma de estudos agora do aluno avançado. O aluno avançado, ele precisa somente de um dia na semana, tá? Aí ele traz um pouquinho mais de tempo, tá? Vamos destinar aí um tempo maior. Então, em umas 2h, 2h30 já é um tempo legal. O aluno avançado, ele já tem menos de 10 erros com relação à escrita, tá? Com relação ao atendimento à norma culta, ele já não vacila mais no relação ao tema, ele entendeu o que é recorte, o que é núcleo, porque isso é o principal, tá, galera? É o que vale 40 pontos. Ele já sabe argumentar. Ele tem alguns momentos que pesquisar sobre o assunto, porque ninguém sabe tudo sobre tudo, né, gente? Então, em alguns momentos ele precisa pesquisar sobre determinados assuntos, ele não tem fundamentação ainda para todos os assuntos, tá? Mas ele já tem uma quantidade de erros pequenas, não tem problema mais com estrutura, com conectivos, então esse é o aluno avançado, beleza? Um dia na semana só para estudar os assuntos, repertório e praticar, excelente para esse aluno, vai dar tudo certo, tá? Em relação a esses níveis, galera, não é depreciativo, tá? Pelo amor de Deus. Todo mundo que é avançado um dia foi iniciante, todo mundo que é intermediário foi um dia iniciante, não quer dizer que você é menos ou mais que alguém, não, tá? Pelo amor de Deus, viu? Eu já recebo alunos em nível avançado, eu recebo alunos em nível intermediário já, mas a maioria, 95%, são alunos começando do zero, são alunos iniciantes que nunca tiveram a preparação com o profissional, nunca foram mentorados, nunca tiveram redação deles corrigidas, tá? Então, a maioria eu começo aí desde o início e dou a mão até chegar ao avançado. Tá? Então isso não tem nada a ver com ser menos ou mais que alguém, beleza? Isso tem a ver com o tempo de prática mesmo, com relação à escrita. Agora o que a maioria estava aguardando ansiosamente, né? Professora, como que eu vou estruturar essa abençoada dessa redação com 50 linhas? Meu Deus, eu vou enlouquecer. Tem gente que eu tô assustado com esse edital. Nossa, eu já recebi mensagem de todos os jeitos, o povo tá desesperado.
Calma, gente, vamos ter que escrever mais mesmo. Não vamos desistir do nosso sonho, do que a gente quer, por conta de algo que a gente tá achando que é uma pedra no sapato. Vocês vão tirar isso daqui de letra, beleza? Vamos lá, então, tá? Até porque, gente, o tempo que eu falei pra vocês em relação à demora, né, pra escrever uma redação, tem a ver com essa quantidade de linhas aqui, tá? Uma redação de 30 linhas, de 20 linhas, a gente precisa de um tempo bem menor do que 1h40 para escrever, tá? Então, vamos lá. Como que a gente vai estruturar aí esse texto? A gente tem uma redação de 50 linhas. Você sabe que se você quiser uma boa pontuação com relação ao último critério, né, e com relação ao atendimento, realmente ser persuasiva, argumentar, convencer alguém de algo, é 49 a 50 linhas, tá? Isso é inegociável. Você que é meu aluno, não aceito uma redação menor que isso. Então aqui, gente, introdução. Qual é o objetivo da introdução num texto dissertativo argumentativo? Apresentação. Esse é o objetivo da introdução em tipo textual desse. Então, professora, uma redação de 50 linhas, vou escrever 7 linhas na introdução, galera, 7, 8 linhas, tá? Lembra lá nos seus critérios de avaliação que o que vale maior ponto, né, uma quantidade maior de pontos, é a argumentação, atendimento ao tema? Você não vai fazer isso daqui na introdução, você vai fazer isso nos parágrafos de desenvolvimento. São os parágrafos mais importantes do seu texto. Então aqui 7, 8 linhas, excelente para a introdução. O que você tem que fazer na introdução? Apresentar, é o que eu sempre falo para os meus alunos, é como se fosse um trailer do nosso filme, tá? É um trailer do nosso texto. Então, sobre o que eu vou falar? Inicia fazendo a fundamentação do tema, tá? Ou com uma alusão histórica, ou com argumento de autoridade, uma lei, tá? Por isso que vocês vão separar o estudo de vocês por eixo temático. Inicia dessa forma, apresentando ali o tema. Depois você pode, né, já fazer a fundamentação só em si, e depois amarrar essa fundamentação com o tema e com a sua tese, uma frase declarativa, apresentando para o seu corretor qual é o seu posicionamento acerca daquele tema que ele propôs, beleza? E no terceiro período você vai apresentar os argumentos. Galera, agora que é um ponto importantíssimo, atenção aqui na prof que vos fala. 50 linhas, galera, 50 linhas para escrever. Eu vou fazer 3 parágrafos de desenvolvimento, beleza? Então, eu preciso de ter 3 argumentos. Eu vou só apresentá-los ali na introdução, porque o objetivo da introdução é a apresentação, perfeito? Então, introdução com no máximo 7 a 8 linhas, tá? Para não ser muito chata aí com vocês. 7 a 8 linhas, aí eu tenho que ter fundamentação, a tese mais a apresentação do tema, ou eu posso fazer a apresentação do tema junto com a fundamentação. Tem alunos que gostam de fazer assim também, tranquilo, e a apresentação dos argumentos, tá? O que eu vou usar ali para convencer o interlocutor a pensar da mesma forma que eu penso, perfeito? 3 parágrafos de desenvolvimento, igual eu falei para vocês, 4 períodos cada um, aproximadamente 12 linhas. Entende, gente, que vocês vão ter que realmente argumentar, realmente apresentar senso crítico, realmente desenvolver bem esse texto, tá? Então ali a gente vai trazer toda a nossa expertise, todo o nosso poder de persuasão que a gente tem mesmo e desenvolver aqui nos parágrafos de desenvolvimento, entregando aí cada um em média 12 linhas. Gente, o texto dissertativo argumentativo, ele realmente é mais chatinho mesmo, sabe? A estrutura é mais engessada, então a gente tem ali umas obrigatoriedades a serem seguidas, tá? Não se assustem porque é tranquilo, na hora que vocês forem praticar, vocês vão ver que é sussa, tá? Então aqui, média 12. Um pode ter 10, o outro pode ter 14, outro pode ter 11, é uma média, tá, gente? É uma média, por favor. Quero que vocês fiquem totalmente engessados nisso aqui, não. Aí, quais são os 4 elementos obrigatórios dos parágrafos de desenvolvimento? Tópico frasal, que é a apresentação desse argumento. Então, lá na introdução, eu apresentei o argumento e agora eu tenho que cumprir o que eu prometi lá na introdução. Então, eu vou atrelar esse argumento ao meu posicionamento ou ao tema, ali apresentando somente qual é o assunto daquele parágrafo de desenvolvimento. Percebem, gente, que o parágrafo de desenvolvimento é como se fosse um mini texto, tá? Ele tem introdução,
ele tem 2 desenvolvimentos e ele tem conclusão. É como se fosse realmente um mini texto. A introdução é o quê? É a apresentação, não é? O tópico frasal é a apresentação, porém é o assunto daquele parágrafo. Perfeito? Depois eu tenho que argumentar ou posso fundamentar, isso daí não tem problema a ordem, tá? Eu gosto de iniciar argumentando e depois fundamentar, tá? Porque eu falo, trago meu senso crítico, meu conhecimento, depois eu falo, olha, corretor, não sou eu que tô falando isso aqui não, ó. Presta atenção na frase de Paulo Freire. Olha como é que a gente pensa bem parecido, ele é uma autoridade, eu posso ser ninguém. Mas aqui, ó, Paulo Freire pensa igual a mim. Olha a frase dele aqui. Ele tá dizendo exatamente o que eu tô pensando. É isso. Então eu gosto de fundamentar depois, sabe? Pra fechar daquele jeito, né? Mostrar pro corretor que ele não sabe com o que ele tá falando. E aí, depois, eu vou concluir o parágrafo, tá? Então eu tenho que ter esses 4 elementos obrigatórios no meu parágrafo de desenvolvimento. Não se preocupem que vocês vão ter aulas específicas sobre cada parágrafo, sobre cada período dentro da plataforma, tá? E a conclusão é uma conclusão de até 7 linhas também, 7, 8 linhas, tá? A banca não exige proposta de intervenção. E cuidado com a galerinha aí que gosta de usar esqueletinho do Enem, tá? Nem sempre o tema é um problema. Nem sempre. Se a banca ela não exige uma proposta de intervenção, nem sempre ela vai exigir uma discussão crítica negativa sobre o assunto. Então tomem cuidado. Podem sim fazer propostas de intervenção, não precisa ser tão elaborada quanto a do Enem, tá? Não tem necessidade, pode falar o que pode ser feito, quem vai fazer, de que forma, e ok, tá tudo certo. Mas se o tema for um problema, tá? Se a abordagem solicitar, problematizar aquele assunto. Caso contrário, eu não vou fazer propostas de intervenção. É só uma síntese mesmo do texto, beleza? E aí, o que é inegociável, tá? Igual eu falei para vocês, na conclusão, pode fazer tanto proposta de intervenção quanto uma síntese do texto. Se não for um problema o assunto, faça a síntese ali dos argumentos que você desenvolveu nos parágrafos de desenvolvimento. É como se fosse um resuminho, tá? E o que não pode deixar de fazer é o primeiro período da conclusão ter que ser a retomada do seu posicionamento, tá? A retomada da sua tese, obviamente, com as palavras-chave do tema, tá? Porque você tem que retomar a tese, obviamente, tem que ter a ver com o tema, né? Não tem como. Então, é inegociável isso. Iniciar a conclusão retomando a tese e, obviamente, usando as palavras-chave do tema, porque a sua tese tem que ter a ver com o tema. Perfeito, galera. Entendido? Viu que não vai ser um bicho de 7 cabeças? Vai dar mais trabalho, sim, né? É como vocês fossem escrever uma redação de 30 linhas e uma de 20, né? Como se fossem 2 redações. Então, tem alunos, tá? Igual tem aí os meninos oficial da Polícia Militar de Santa Catarina, os alunos que vão fazer para o cargo de oficial vão fazer 4 redações. 4 redações de 30 linhas. Tá? Então, 3 vezes 4, 12, 120 linhas, né? 2 redações mais 20 a mais que vocês. Então, não desesperem. Não desesperem, porque senão é um bicho de 7 cabeças, não. Tá? Vai dar tudo certo. Vou pegar na mão de vocês. A gente vai conseguir entregar um texto de qualidade. Vocês entendendo que a redação é feita por frases, vocês não vão ficar perdidos. Vai fazer tudo sentido. É técnica, gente. É técnica, estratégia e muito treino. Como a aula já deu aí um tempo que eu não gosto de ultrapassar muito, porque mais do que isso vocês já começam a dispersar, eu vou em outro momento, em outra aula, voltar aqui para fazer a apresentação da plataforma para vocês, tá? Como que vocês vão postar a redação, onde que vocês assistem às aulas, em que ícone vocês vão clicar para baixar a redação, a folha, que é uma folha aí de 50 linhas, tá? Não se preocupe que a prof vai explicar tudo para vocês na próxima aula, tá bom? Beijo e até daqui a pouco.